Danilo, quase 900 pessoas assistindo, a gente bateu os 400, mas eu vou pela magia. 600 likes até o final da live, acho que tá bem pago. E a gente vai falar agora de outro nome, né? Agora que o Palmeiras está em boa fase, a gente vai surgindo vários outros jogadores que começam a se destacar, né? Quando o coletivo vai bem, o individual também começa a ir bem. E um que a gente vai falar é de uma joia que eu acho que eu posso dizer que era menos badalada entre os nomes que subiram e no final de semana ouviu do Abel, que é uma máquina. Ô, Léo, eu queria que você falasse também sobre isso, né? A gente estava conversando antes do programa começar. O Alan vem se destacando muito, ouviu elogios do Abel e é mais uma joia aí que maturou um pouquinho mais tarde, né? Ele está com 21 anos e o que eu ouvi no Palmeiras é que o Alan teve um tempo que outros moleques não tiveram no Palmeiras e agora o Palmeiras está sendo recompensado com um grande jogador que claramente tem algo diferente. Ele é rápido, uma imposição física absurda e tem se destacado. É isso, elogios merecidíssimos. E eu acho que tem dois fatores que estão chamando mais atenção Léo, no Alan. ô Léo, Diga, só Márcio. uma dúvida. Qual é a função, posição dele? Como você vê Ô, ele? Léo, Esse é o primeiro. só para não perder, eu até mandei um print para nossa produção colocar na tela sobre o mapa de calor do Alan, para vocês terem uma noção de como não dá para saber onde o Abel vai usar ele no Palmeiras, porque o moleque joga em todas. Fala aí, Léo. Não, então, é um ótimo debate, porque o primeiro ponto que eu ia falar é justamente a polivalência. Essa polivalência que a gente está vendo do Alan em campo é fruto direto do que foi feito nas categorias de base, porque o Alan, nessa última temporada de Sub-20, ele jogou mais como um meia esquerda que cai mais para dentro, sabe? Partindo da esquerda e vindo para dentro, se tornando mais um meia, mais ou menos o que o Facundo faz. Foi a função primordial dele, mas ele já chegou a jogar de ponta direita mais aberto, enfim, já chegou a desempenhar diversas funções na categoria de base. E o que a gente vê no profissional é o reflexo disso. O que eu acho mais. Que eu gostei mais até aqui foi o Alan jogando mais ou menos na função do Facundo. Eu acho que é o que mais me agrada, porque é um cara que consegue fazer exatamente o que o Facundo faz, mas dá um gás a mais, tem essa dinâmica diferente para trazer para um segundo tempo, por exemplo. Só que contra o Vasco, o Abel coloca ele na vaga do Felipe Anderson e ele fecha uma linha de 5 no final do jogo. E no primeiro jogo, se eu não me engano, que ele jogou como titular do Palmeiras no Paulistão, ele joga de 8. Então, e foi bem em todas essas funções que ele desempenhou. Então, de fato, ele se torna um coringa, assim, porque ele foi bem em todas essas funções e ele pode ser muito bem utilizado. O Facundo, se você for parar para pensar, ele não tem um reserva que faça exatamente o mesmo que ele. O Paulinho pode jogar ali, acho que no Palmeiras ideal o Paulinho entra ali jogando como uma dupla de ataque do Vitor Roque. O Maurício pode fazer essa função, mas se você quiser emular o que o Facundo faz, o Alan talvez seja o cara mais próximo. O Felipe Anderson, a mesma coisa. Você tem outros jogadores que podem jogar abertos pela direita. Mas se você quer um cara que cumpre exatamente o que o Felipe Anderson faz, incluindo o sem bola, o Alan talvez seja o cara mais indicado para fazer isso, como foi contra o Vasco. E na camisa 8, você tem Rios e Evangelista brigando muito bem por posição. Mas se você tem um que machuca, né, uma suspensão, uma convocação para Colômbia, algo do tipo, o Alan pode ser essa terceira opção para a função tranquilamente e pode desempenhar bem. Então é algo que chama atenção e que vem da base. E o segundo fator que o Latif falou é justamente essa questão da imposição física, dele ter sentido menos a transição da base para o profissional, porque ele estourou a idade do sub-20. É diferente. O Benedetti jogou uma temporada no sub-20 e já veio para o profissional. O Thales tinha mais uma temporada, se eu não me engano. O Luigi tinha mais 2 de sub-20 e já subiram para o profissional. O Alan subiu para o profissional porque ele tinha estourado a idade. Ele fez 21 anos, não poderia mais jogar na base. Então, ele se formou como jogador o período inteiro nas categorias de base. Ele chegou
pronto para desempenhar no profissional. Então eu acho que isso faz total diferença. Claro que o caso dele não é igual ao de todo mundo. Não tô falando que o Estevão tinha que ter cumprido o sub-20 até os 20 anos. Não, cada caso é um caso, e a gente tem que respeitar isso. Mas é muito importante para o jogador conseguir cumprir essa sua formação na categoria de base, e é justamente por isso que ele sentiu menos o impacto do profissional, a intensidade, que ele consegue disputar fisicamente com os jogadores profissionais, que ele entra nos segundos tempos, justamente quando o Palmeiras precisa de um cara que dê gás, que dê dinâmica, como o próprio Abel falou na coletiva. Então, é uma surpresa, de fato, não esperava que ele ia tá sendo tão utilizado assim essa altura na temporada, mas eu acho que é resultado perfeito do trabalho que foi feito. Ô, Massa, Danilo, preciso de um comentário bem breve de vocês para a gente poder ouvir o Júlio. Vocês querem complementar alguma coisa? Me alonguei, desculpa. Não, fica tranquilo, acontece. Não, para mim o Léo foi cirúrgico e apontou todos os dados. Só eu vou acrescentar uma linha. Para mim, o que mais me impressiona, além da questão tática e técnica, é a questão. Ele entra como se fosse um veterano. E quando eu escrevi isso, o pessoal estava achando que eu estava falando que ele tá velho, cansado. Não, como um veterano no bom sentido. Não é possível que alguém fez essa leitura. Sim. Ele entra como se tivesse muita experiência. Isso me chamou muita atenção. Tirando isso, o Léo foi perfeito na explicação. E só para finalizar o ponto do Alan, que a gente está falando, ele é um cara que joga muito para frente, né? Ele sempre busca o drible, sempre busca progredir no campo. É difícil você ver ele tentando um passo para o lado, para trás. É um jogador muito interessante que o Palmeiras revelou. Então vamos ver o que o Júlio Gomes tem a dizer sobre o grupo do Palmeiras no Mundial. É um novo quadro aqui na live do Palmeiras e é bom porque, como eu disse, já estamos chegando, estão às vésperas aí da competição. Estou ansioso para viajar já. As rodinhas aqui no pé já estão agitadas, Paulo Massini. Fala aí, Flávio, Danilo, Massini, grande Massini, um abraço para vocês. Agora eu vou participar algumas vezes, hein, da live do nosso verde, do Palmeiras, para falar sobre o Mundial de Clubes. E o assunto que eu separei para hoje, meus caros, é a declaração do Sérgio Busquets, né, que a gente viu as páginas do All Sport. O Sérgio Busquets, depois do jogo do Inter Miami, disse abertamente que o time não tinha condições de brigar pelo Mundial de Clubes. O que é óbvio, né? É bastante óbvio. Mas quando você fala de um time que tem Messi, que tem Luizito Soares, que teoricamente joga em casa, né? Claro que os Estados Unidos são os Estados Unidos, né? Não é exatamente que vai ser aquele público quente e fervoroso que vai empurrar os times locais e tal. Mas é surpreendente ver um veterano como Busquets falando, não, no Mundial nós não temos chances. Talvez no grupo. E eu diria que nem no grupo. Porque eu assisti atentamente ao jogo do Inter Miami contra o Vancouver, né? Se eu não estou enganado, vou checar aqui. Exatamente, contra o Vancouver Whitecaps, na semifinal da CONCACAF Champions, né? A Conca Champions, a Champions League da CONCACAF, que o Inter Miami não ganhou, né? O Inter Miami está no torneio mundial de clubes como vencedor da fase regular da última temporada da MLS, que depois ele também não conquistou, mas ele foi o melhor time da temporada regular, né? Da fase de grupos ali, da temporada mesmo. Então deram um jeito de botar o time do Messi no Mundial de Clubes. E ele tinha a chance nesse ano de ganhar a Conca Champions. E perdeu do Vancouver os 2 jogos. Eu assisti as partidas e é impressionante como o time tem um nível muito abaixo mesmo. Assim. O Jordi Alba, o Busquets, o Messi e o Soares são os 4 grandes jogadores do time. E os caras eram os craques do Barcelona, lá alguns dos craques do Barcelona 10, 12 anos atrás, né? O Messi tem 37 anos, o Soares 38. E você vê que realmente tudo que acontece com o time passa por eles. Messi, Soares, o Alba já não tem mais aquela capacidade de ir e vir, mas está jogando ali na lateral esquerda. E o resto do time é um deserto completo. A gente vai falar mais do Inter Miami, né, ao longo das próximas semanas, quando estiver chegando mais perto do confronto contra o Palmeiras. Mas essa declaração do Busquets foi interessante. O Inter Miami está em 5º na atual MLS, 5 pontos atrás do próprio Vancouver, que é o líder, que é o time que se classificou para a final
da Conca Champions ganhando do time do Messi. Nesse grupo do Palmeiras, Porto, o Al-Ahly do Egito, não o Al-Ahly da Arábia Saudita, que foi campeão agora asiático, e sim o Al-Ahly do Egito, que é o Real Madrid da África, lá ganha quase todos os torneios continentais africanos. E o Inter Miami, olha, eu acho, meus amigos, que a chance do Inter Miami perder as 3 partidas é grande. Mas tem Messi, tem Suárez, vamos ficar de olho. A partida entre Palmeiras e Inter Miami está marcada, deixa eu checar aqui minha colinha, de novo, 21 de junho, se não estou enganado, em Miami mesmo, né? É exatamente isso aí. Palmeiras e Miami, 23 de junho. Palmeiras e Inter Miami no dia 23 de junho, lá no Hard Rock Stadium. Vai ser o último jogo do Palmeiras. O Palmeiras estreia contra o Porto, depois joga contra o Al-Ahly, essas 2 partidas lá em Nova York, em New Jersey, né, no MetLife, e depois encerra contra o Miami, lá na Flórida. Tá certo, meus amigos? E aí, vocês estão com o Busquets? Vocês viram jogos do Inter Miami? Eu tô com o Busquets. Eles não têm a menor chance nesse Mundial. Um abraço. Tá aí, Júlio Gomes, concordo com ele, viu? Esse Inter Miami, meu amigo, a defesa é cansada, viu? Pelo amor de Deus. Rapidinho vocês falando e já se despeçam, porque o nosso tempo já tá no limite. Para mim, o Inter Miami não tem chance nenhuma, é o pior time do grupo, eu acho. Eu acho que até que vai perder também do Al-Ahly na abertura, aliás, do Mundial. Uma notícia de última hora, acabou de chegar aqui para mim e confirmei. O Palmeiras foi multado por conta de racismo do torcedor no jogo contra o Cerro Porteño. O Palmeiras tomou uma multa de $50 mil por conta do gesto que o torcedor fez em direção a membros da comissão técnica, né, ou da diretoria do Cerro Porteño. Desculpa cortar o assunto do Mundial, mas acabou de chegar, tá acabando a live, notícia tem que ser dada aqui, acabei de receber, estou subindo na minha coluna com mais detalhes. Além da multa financeira, o Palmeiras vai ter que cumprir algumas punições para apresentar no estádio. Então fica aí o registro, inclusive lembrando que amanhã tem Palmeiras e Cerro de novo. Massa, se despeça do pessoal e bom trabalho amanhã, né? Tomara que você seja pé quente, diferente de outros aqui. Beleza, garoto. Bom trabalho aí para vocês também. Amanhã vamos acompanhar de perto aqui o jogo do Palmeiras e Messi é Messi e vice-versa. Um abraço. Léo, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Se despede aí do pessoal. Valeu, meu querido. Sempre um prazer estar por aqui. E queria dizer que a sincronia entre Análise Verdão e o UOL está impressionante, porque antes de entrar na live com vocês, eu estava assistindo o Inter Miami, inclusive, para fazer conteúdo lá pro canal. E, de fato, é 100% amigos do Messi. O problema é o Messi, mas os amigos dá pra gente ganhar. Dandan, beijo para todos. Até a próxima terça-feira. Nos vemos. E obrigado pela companhia. Não vencemos o Lamine Yamal, mas foi por pouco, viu? Porque tá 2-0 o Inter.